Bom dia, igreja. Que bom que você está aí na tua casa, acompanhando esse canal, amém? Que o Senhor possa encher a tua casa com a presença dEle. Reúna todos no mesmo lugar e mergulhe na presença de Deus nessa manhã, amém? Hoje é o dia de você entregar o seu melhor para Ele, amém? Então feche os seus olhos e adore Ele com tudo que você tem, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toca, Jesus. Agita as águas paradas da minha alma, envolve com o seu rio que traz vida. Tenho as palavras certas a dizer pra provocar-te a querer-me mais do que já me queres. Então como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Invade-me escuridão, aonde me escondo. Me abraça com os teus braços, com toda a paz, Senhor. Alcança quando me escondo, sim, me alcanço quando fujo, Senhor. Vem encher minha alma de amor. Então como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Teu amor é como de um pai e de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Teu amor é como de um pai e de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Então vem, como prometestes,
derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito Santo em cada casa, sobre cada família. Jesus, derrama a tua essência, envolve cada casa, Senhor, cada vida nessa nação e entre as nações. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Teu amor é como de um pai e de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Papai, logo, logo envia o teu filho Jesus. Logo, logo estaremos contigo, Jesus. Ungido de Deus que desceu entre nós, imagem daquele que o mundo criou. Tua glória preenche a terra e os céus. Ele veio tabernacular entre os seus, ele veio tabernacular entre os seus, ele veio tabernacular entre os seus. O verbo do início, ele veio tabernacular entre os seus, ele veio tabernacular entre os seus, ele veio tabernacular entre os seus. O verbo do início, ele veio tabernacular entre os seus, ele veio tabernacular entre os seus, ele veio tabernacular entre os seus. Equibalou, 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 equibalou. E essa é a terceira onda, e essa é a terceira onda, essa é a terceira onda. E os trabalhadores já estão de pé,
E essa é a terceira onda. E essa é a terceira onda. Essa é a terceira onda. E os trabalhadores já estão de pé. Ei, que balou! 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 E os campos estão prontos, os campos estão prontos. O Pai diz que balou. Os campos estão prontos. O Pai diz que balou. E nós dizemos Maranata, Maranata. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer. Rasga os céus e desce. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer. Ei, que balou! Ei, que balou! Ei, que balou! Vem, vem, Jesus, vem, vem! Ei, que balou! Ei, que balou! Ei, que balou! Diga na tua casa também. Ei, que balou! 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 Em breve ele virá pra te buscar. Em breve ele virá. Oi, igreja! Que bom estar aqui com você hoje. Eu quero ler algo que está lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 6. Paulo diz o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Paulo está incentivando aqui a igreja a lembrar de olhar para Jesus, a confiar na bondade do Senhor. E em tempos de dificuldade, mais uma vez, fica esse lembrete para a gente. Confia no Senhor, descansa, porque o Senhor é Deus de provisão. E eu quero te lembrar também da importância de você manter-se fiel ao Senhor. Nesse tempo você pode continuar contribuindo com a igreja, porque a igreja ela não está parada, ela continua se movimentando, está atuante e você pode contribuir através de depósito bancário. As informações elas aparecem aqui na tela. Se você não conseguir pegar essas informações, vai na descrição do vídeo que está tudo lá. E é muito importante que você envie o comprovante para o telefone que aparece ali também. Pode ser pelo WhatsApp mesmo. E eu espero que você
Seja muito abençoado com essa ministração que vem a seguir. Aleluia, graça e paz, igreja. Que saudade que eu estou de vocês. Estamos aqui nessa manhã, uma manhã especial, um dia especial, onde vamos estar celebrando a ceia do Senhor logo mais. E você está sendo convidado a participar conosco, a renovar a sua aliança com o Senhor. Mas antes eu gostaria de fazer um agradecimento a você, agradecimento a toda a igreja, sabe, a honrar a cada um daqueles que tem se dedicado a manter a sua fidelidade ao Senhor, nos seus dízimos, nas suas ofertas. Sabemos que há tantos passando algumas dificuldades, mas nós temos visto a fidelidade, a bondade de Deus, a graça dEle, o zelo dEle sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa. E eu quero honrar a você que tem conseguido manter essa fidelidade, dizimando, ofertando na casa do Senhor, porque nós continuamos trabalhando, a igreja não para, está ativa, e eu sei que você está ativo, e você está sendo desafiado a manter essa fidelidade. Sabemos que nós precisamos da fidelidade do Senhor, e sabemos que nós contamos com a fidelidade dEle, e que Ele possa te levar, eu tenho certeza que Ele há de levar você, a sua casa, a sua família a ser próspero em todos os sentidos. Eu quero declarar essa palavra sobre a tua vida, para que haja mesmo abundância da provisão, do zelo de Deus sobre a sua vida. Nós temos ouvido o testemunho de vários irmãos contando as experiências que ele tem tido sobre a manutenção do seu emprego, a maneira que Deus tem provido todas as coisas sobre a vida deles. Pai, em nome de Jesus eu quero orar, abençoando a vida desses irmãos. Pai, que o Senhor venha com a tua abundante graça, a tua provisão, Pai, o teu zelo. Pai, em nome de Jesus, que repouse a tua paz, a bênção do Senhor, a prosperidade chegando sobre essas vidas, sobre a sua casa, sobre a sua família. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos a vida desses irmãos, abençoamos o emprego de cada um dos nossos discípulos, Pai. Nós abençoamos a vida da igreja, Pai. Em nome de Jesus, pedimos, Senhor, também que nesses dias Tu possas abrir as portas do emprego para aquelas que necessitam de um emprego. Senhor, sopra Espírito Santo e rompa mesmo, Senhor, que todas as cadeias, todas as amarras, Pai, que tem os impedido de andar na vitória e na dependência do Teu nome. Pai, em nome de Jesus, eu os abençoo, em nome de Jesus. Amém? Que você receba essa bênção do Senhor sobre a tua casa, sobre a sua vida, e que você prove cada dia mesmo dessa fidelidade de Deus sobre você. Amém? E nós queremos dar continuidade aqui, queremos estar nesse exato momento, vamos estar celebrando a ceia. Eu sei que você preparou aí na sua casa o seu pão, o seu suco de uva, representando aqui o sangue de Jesus, o pão representando o corpo de Jesus. E no livro de Mateus capítulo 26, versículo 26, o próprio Jesus diz aqui, dizendo, enquanto eles comiam, Jesus tomou o pão, ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos dizendo, tomem e comam, isto é o meu corpo. Então aqui é o pão representando o corpo de Jesus, que foi ali cravado ali na cruz, em prol da minha vida e da sua vida. E no versículo 27 ele diz, em seguida ele tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos dizendo, bebam todos vocês. Então ele te convida nessa manhã para que você assuma esse compromisso com Ele, essa aliança com Ele, para que você renove essa aliança com Ele nesse dia, e você ter esse entendimento, de permitir que caia essa revelação no teu coração, dessa importância de participar dessa mesa tão preciosa, sabe, de podermos estarmos aqui preparados, e vamos estar tomando juntos a ceia do Senhor, amém? E sabemos que esse é o momento de relembrar da obra redentora de Jesus na cruz, e novamente, reafirmar o nosso compromisso com Ele. E é importante que você, junto aí na sua casa, você possa, tal qual nós vamos estar fazendo aqui com os irmãos, e você possa estar fazendo isso juntando a sua esposa, chamando o seu esposo, chamando os seus filhos, reunindo toda a família. É o momento que vamos estar compartilhando junto, orando uns pelos outros e profetizando mesmo essa renovação dessa aliança, desse comprometimento com o Senhor, dessa nossa entrega a Ele. E você possa realmente estar
fazendo isso como uma aliança. E você está orando pela sua casa, orando pela sua família, sabe? Renova essa aliança com Jesus nessa noite, reconhecendo que Jesus, Ele se entregou ali na cruz, Ele morreu, mas a Bíblia diz que Ele ressuscitou e Ele voltará. Então é o momento de nós, a Bíblia diz que nós temos que celebrar, sabe, de renovar essa aliança com Ele. E nós vamos estar fazendo isso como igreja nesse exato momento. Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, celebra ao Senhor, ore uns pelos outros, ore pela sua casa, ore pela sua família, profetize a vitória de Jesus, profetiza mesmo a saúde, quando você tomar dessa ceia, profetiza mesmo o renovo das forças físicas, do renovo no emocional, o equilíbrio emocional sobre a sua vida, sobre a sua casa. Profetiza nesse momento sobre a sua família. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos por esse tempo, nós declaramos, Senhor, a tua vitória nessa manhã. Senhor, nós tomamos, Pai, participamos dessa aliança, renovamos o nosso compromisso com a tua palavra, Senhor. Pai, nós profetizamos a cura, a restauração física e emocional, aquelas pessoas que precisam de um milagre, Senhor, ao participar dessa mesa, ao participar dessa ceia, Senhor, Deus usa, Senhor, esse momento para trazer a cura, para trazer a restauração por completo, Deus. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por esse momento tão especial, Pai, e nós renovamos o nosso compromisso com a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, obrigado pela minha casa, obrigado pela minha esposa, pela vida dos meus filhos, ó Pai. Deus, nós os abençoamos, Pai, declaramos mesmo o renovo da tua vitória, da tua vida sobre nós, sobre toda a nossa família, sobre a vida da igreja nesta manhã, para a glória e o louvor do teu nome, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Tome a ceia agora junto com a sua família. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Jesus, por esse tempo tão precioso, pela sua presença, pela manifestação da sua graça em cada vida, em cada pessoa nesta manhã, que participou dessa ceia, que está participando dessa ceia. Pedimos a Ti, Deus, confirma mesmo o Teu milagre sobre cada coração, em nome de Jesus. Amém, queridos? Assim como nós estávamos desde o começo já dizendo que um domingo especial, e nós queremos nessa manhã, nós estamos sendo surpreendidos, nós estamos sendo privilegiados de poder estar recebendo nessa manhã um pregador ou um missionário, da Espanha, lá de Sevilha, o pastor José Dalmo, e nós queremos dar as boas-vindas a ele e declarar: pastor José Dalmo, você é bem-vindo, você é nosso pastor também, e nós temos realmente motivos de celebrar, de nos alegrar por você ter essa disposição, de ter esse tempo para estar trazendo uma palavra e ministrar nossos corações. E nós recebemos vocês, a igreja te recebe como pastor nessa manhã, como profeta de Deus, e nós te damos boas-vindas, e se sinta à vontade. Amém? Em nome de Jesus, que Deus abençoe, que Deus use a sua vida para ministrar o teu povo, ministrar as pessoas, ministrar a cada coração. Em nome de Jesus, seja glorificado o nome do Senhor, Pai. Nós abençoamos a vida do teu profeta e damos a ele as boas-vindas para compartilhar a tua palavra em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, amém. Olá pessoal, tudo bem? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, para que eu pudesse nessa manhã
repartir com vocês uma mensagem do coração de Deus. Muito obrigado, pastor Reginaldo, muito obrigado a toda a equipe e a toda a igreja. E eu tenho certeza que você será muito abençoado por essa mensagem, pela palavra de Deus nessa manhã. O título dessa mensagem que eu quero trazer é: O que eu sou revela a minha origem. O que eu sou hoje revela a minha origem. E eu quero meditar com você numa passagem muito conhecida, né? O joio e o trigo, que está registrado em Mateus no capítulo 13. Vamos ler do 24 ao 34, que diz assim: Propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeasses tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse: Não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. E aqui mesmo em Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 36, Jesus explica, essa parábola aos seus discípulos, e que diz assim: Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Senhor, explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: O que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na sua consumação, na consumação deste mundo. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Bom, nós sabemos que as parábolas eram histórias, contadas pelos mestres, pelos rabis, para transmitir àqueles que ouviam princípios de vida, ensinamentos da vida. E Jesus também usou, muitas vezes, usou nos seus ensinamentos parábolas. E interessante porque o contexto da época, o contexto em que Jesus vivia, era um contexto agrícola, pecuário. Então Jesus usava muito essas figuras do campo, plantações, nas suas parábolas, para expressar algumas verdades e alguns princípios, E aqui ele usou então o trigo e o joio, essa plantação, de trigo, e que no meio do trigo nasceu o joio, E talvez você saiba que o joio e o trigo, eles são muito semelhantes. A história diz que este agricultor ele plantou, e enquanto eles, talvez uma distração, dormiam, descansavam, veio o inimigo e semeou e plantou no meio do trigo o joio. E quando nasceu, os trabalhadores disseram: Mas olha, o senhor não plantou boa semente, o que aconteceu? Ele explicou: Não, o inimigo veio enquanto a gente descansava e semeou a semente ruim, o joio. E eles falaram: Nós podemos arrancá-lo? Ele falou: Não arranque não, porque vamos esperar até a colheita, E na colheita o primeiro que será arrancado será o joio e queimado. Então isso ele fez porque sabemos que existe uma semelhança muito grande entre o joio e o trigo. E se o joio fosse arrancado, o trigo seria danificado.
Aqui perto da minha casa tem plantações de trigo. E outro dia caminhando, por incrível que pareça, eu encontrei no meio do trigo o joio. Eu trouxe aqui uma amostra para que vocês possam ver, né, como é. Aqui eu tenho o trigo e tenho o joio. Esses dois raminhos aqui é o joio e esse aqui é o trigo. Qual é a diferença? No aspecto são muito parecidos. Inclusive o trigo, quando ainda não apareceu o fruto, ele é exatamente igual ao joio. A diferença é que veio o fruto e você vê a consistência dele, está aqui. E você vê o joio, não tem fruto nenhum, né? Está oco. Então é exatamente isso o que aconteceu nessa história, nessa parábola que acabamos de ver aqui na palavra de Deus, né? Então, às vezes Jesus revelava as suas histórias, as suas parábolas aos seus discípulos, né? Trazendo para eles o significado de cada figura da parábola. E aqui nessa parábola ele explica para os seus discípulos. Ele disse, o semeador da boa semente é o Pai, é o agricultor, é o próprio Jesus. O campo é o mundo, o trigo são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, né? os filhos do diabo, e os trabalhadores são os anjos, e a fornalha é o juízo final, representa o juízo final. Ou melhor, o juízo final, perdão. Depois de ler essa parábola, depois de ler essa história, nos vem uma pergunta. E essa é a pergunta. Eu fui semeado por quem? Eu fui semeado por Deus ou pelo maligno? É ruim até pensar nisso, né? Mas eu estou no reino de Deus, eu estou dentro da igreja. Eu fui semeado por Deus ou eu fui semeado pelo maligno? Essa parábola, ela é uma boa notícia, ela é uma boa informação. E uma boa informação, ela é fundamental. Ainda que a notícia daquela informação seja ruim, a boa informação, ela é fundamental, porque ela nos prepara, né, para que a gente possa se preparar, ela traz a informação para que a gente possa se preparar para combater, né, aquilo que aquela informação está trazendo, ainda que seja uma notícia ruim, né? Hoje em dia, por exemplo, no Brasil, a gente está sofrendo muito por ter informações ruins, né? As informações que nós estamos recebendo são tiros para todo lado, ninguém sabe o que faz, para onde vai, a quem ouvir, né? Então você pode imaginar o caos que acontece quando a informação é ruim. Mas nessa parábola aqui nós temos uma informação ou informações tremendas, né? E que nós vamos nos posicionar para responder à proposta, ao que está dizendo esta parábola. Então, por que esta parábola é uma expressão de descanso e tranquilidade? Porque uma informação, ela nos traz, uma boa informação, ela nos traz descanso e tranquilidade. Então, por que essa parábola é uma expressão de descanso e tranquilidade? Em primeiro lugar, segundo o que nós vemos aqui, nós não precisamos nos preocupar em julgar ninguém. Não precisamos nos preocupar em julgar ninguém. O próprio Senhor da plantação orientou os trabalhadores. Olha, vocês não precisam arrancar o joio até o momento da colheita. Vocês não precisam. E infelizmente, nós somos muito precipitados no julgar as pessoas, né? Nós, infelizmente, tem pessoas fazendo um grande estrago no meio do reino de Deus, julgando pessoas, fazendo julgamentos precipitados, né? E muitas vezes as pessoas ou nós usamos os nossos próprios critérios para fazer isso. Nós saímos por aí julgando as pessoas. E eu quero dizer uma coisa para você. Nós não temos competência para classificar o que é trigo e o que é joio. Nós não temos essa competência. O próprio Senhor disse isso, né? Nós não temos
competência para classificar as pessoas. E muitas vezes nós usamos o nosso critério para isso. Se a pessoa não gosta do que eu gosto, ela é joio e eu sou trigo. Se a pessoa não atua como eu atuo, essa pessoa é joio e eu sou trigo. Se a pessoa não é da minha religião, essa pessoa é joio e eu sou trigo. Se ela não crê como eu creio, essa pessoa é joio e eu sou trigo. Então muitas vezes nós saímos por aí, nós estamos fazendo isso erradamente, né? Não nos cabe, não nos toca fazer isso. Então, não quero dizer que nós não temos que confrontar pecados. Isso nós temos que confrontar pecado. Pecado tem que ser confrontado. Pecado tem que ser confessado através do arrependimento. Uma coisa é você sair julgando por aí, outra coisa é deixar passar, né? Vista grossa no pecado. Então isso não pode acontecer. Mas nós andamos erradamente muitas vezes tentando classificar as pessoas, né? E você já imaginou o peso que seria tirado dos nossos ombros se nós deixássemos de julgar as pessoas, de fazer aquilo que não nos cabe fazer? Então vamos ser obedientes ao que o nosso Deus está dizendo. O joio estará no nosso meio, mas nós não precisamos arrancá-los ou classificá-los, né? Por esse motivo, essa parábola ela nos traz descanso e tranquilidade. Em segundo lugar, o que é bom nunca será comprometido pelo mal. Pelo menos dentro desse contexto aqui. O que é bom nunca será comprometido pelo mal. Fique tranquilo, o trigo não será comprometido pelo joio. Sabe por quê? Porque a única coisa que nós temos que estar cientes é saber por quem nós fomos semeados. Eu sou semente de Deus? Se eu sou semente de Deus, como eu tenho certeza que você é semente de Deus, então fique tranquilo. Essa deve ser a tua única convicção e a tua única certeza. Você foi plantado por Deus. E Deus, ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. O próprio Deus, ele permitiu, ele falou, não arranque. Ele permitiu que o joio crescesse no meio do trigo, né? Então, ele mesmo determinou assim, o joio vai crescer no meio do trigo. Você não precisa se preocupar com isso, né? Só que às vezes a gente pensa assim, mas será que Deus não está vendo isso? Deus não está percebendo isso? Será que o pastor não está percebendo? Essa pessoa é joio. Fica tranquilo. O próprio Deus se encarregará conforme ele mesmo disse na parábola, né? Outra coisa, Deus trabalha em parceria com o homem, mas tem coisa, claro, que não nos toca fazer. E tem coisas que só Deus pode fazer. Então Deus não está fazendo vistas grossas. Tá? O pastor não está fazendo vistas grossas. Nós é que não sabemos nos colocar no nosso lugar. Nós queremos ser juízes, conforme eu já disse, né? Olha o que a palavra de Deus diz em 1 João, no capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Olha que coisa linda. Aquele que foi semeado por Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Olha que coisa linda! Todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado, é plantado, é semeado, conserva-se a si mesmo e o maligno não toca. Então fique tranquilo, o trigo não será comprometido pelo joio. Por esse motivo, por mais esse motivo, essa parábola, ela nos dá descanso e tranquilidade. E a terceira coisa, ainda que os dois pareçam ser a mesma coisa, ainda que os dois pareçam ser a mesma coisa, não é. Não é. Eles são diferentes, né? São muito parecidos, a ponto de confundir até mesmo aqueles, né, os ceifeiros da plantação.
mas o joio, ele sempre vai querer ser parecido com o trigo. Ele está dentro do reino de Deus, ele está dentro da igreja, e ele sempre vai querer se esforçar para ser parecido com o trigo. O joio, na verdade, é a própria figura do engano. Sabe por quê? O joio, ele troca o arrependimento de pecado por obras. Lembra que Jesus estava falando aqui com os religiosos. Essa parábola foi dirigida aos religiosos, aos fariseus. E o joio tem essa característica, ele tem esse costume, ele tem essa marca. Trocam arrependimento de pecado pelas obras, né? E são pessoas que estão dentro da igreja, mas que ainda não conhecem a revelação da graça de Deus. Eles acham que eles têm que fazer obras, né? Para merecer alguma coisa, para merecer algum destaque. Então esse é o joio. Este é o joio. Ele parece que está servindo, mas ele está servindo buscando algum destaque. E ele nunca entra pelo caminho do arrependimento. Por isso ele não é transformado. Por isso ele não é regenerado. Por isso ele sempre vai parecer, mas ele não é. Olha que interessante o que diz aqui em Mateus, no capítulo 7. Versículo 21 ao 23. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, diz o Senhor, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Um pouco mais no final dessa mensagem, eu vou voltar nesse versículo aqui. Por esse motivo, sabendo que Deus não se confunde, essa parábola é motivo de descanso e tranquilidade para nós, porque ela revela a graça de Deus, né? Você não precisa fazer nada por merecer. Você é trigo, você é semeadura de Deus. E em quarto lugar, nós somos frutos da expectativa de Deus. Olha, essa parábola me diz isso, nós somos frutos da expectativa de Deus. Nenhum agricultor semeia, planta, cultiva, esperando decepcionar-se. Todos eles, antes mesmo de lançar a semente, já há uma expectativa no coração dele por aquilo que aquela semente vai produzir. Então, eu e você, nós somos frutos da expectativa de Deus. Por isso você é trigo no reino de Deus. Por isso você é filho do reino de Deus, porque Deus olha para você e Ele tem uma expectativa daquilo que você gerou, daquilo que você está gerando e daquilo que você vai gerar, dos frutos que virão através de você, meu amigo, né? Quando Deus criou todas as coisas, Ele disse que era bom, mas quando Ele criou você, quando Ele semeou você nessa terra, quando Ele semeou o homem nessa terra, Ele disse, é muito bom. E o Pai disse que um dia Ele e o Filho se alegrariam pelo fruto do penoso trabalho deles, né? Então, Deus tem uma expectativa em relação a você e sobre você. E eu quero declarar algo sobre a sua vida. Você é a boa semente de Deus. Não tenha dúvidas dessa verdade. A sua origem está em Cristo. E se Cristo é o melhor de Deus, você é o melhor de Deus plantado onde você está plantado. Porque você é fruto da expectativa de Deus. Por esse motivo também, essa parábola nos transmite descanso e tranquilidade. Em quinto lugar, os frutos vão definir o que definirá o que é trigo e o que é joio, são os frutos.
são os frutos. O reino de Deus, você lembra do que Jesus disse, né? Em Mateus, no capítulo 21, no versículo 43, que o reino de Deus foi tirado de Israel e dado aos gentios, porque o povo de Deus não davam frutos. Não davam frutos. Então, os frutos definem o que é trigo e o que é joio, né? Eu e você, meu amigo, nós temos uma origem poderosa, né? Mais uma vez eu volto a dizer para você, nós temos uma origem impressionante. Olha o que a Bíblia diz sobre nós. Gênesis no capítulo 1, versículo 26, diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou. Você é abençoado por Deus, e Deus os abençoou, te abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Tem um poder de produtividade tão grande na tua vida. Tem um poder de multiplicação, de frutificação tão grande na tua vida, tão poderoso na tua vida. Aquele que criou todo esse universo, pela palavra dele, criou você. E ele espera, ele tem essa expectativa em você. Olha que coisa linda, olha que coisa tremenda, né? Tudo foi feito, tudo foi planejado, tudo foi semeado, plantado por Deus para que funcionasse, para que desse fruto, né? Deus não errou, Deus não se equivocou, e Ele não está nem um pouco preocupado com o joio que está no meio, porque isso não vai atingir a tua produtividade. Você vai produzir a mesma coisa, né? O mesmo fruto, a mesma qualidade, a mesma quantidade de fruto que Deus determinou para que você produzisse. Não fique preocupado, descanse no Senhor, né? Infelizmente, muitas vezes nós não permanecemos naquele que nos gerou. Aí está o problema. Nós somos muitas vezes oscilantes demais, né? E não permanecemos naquele que nos semeou. E por isso muitas vezes nós não damos os frutos esperados por Deus, né? Mas essa sorte, em nome de Jesus, está mudando na sua vida. Você está readquirindo a sua identidade de trigo em Cristo Jesus nesse momento em que você está me ouvindo, né? Procure identificar o que está te seduzindo nesses dias, o que tem tentado roubar a sua identidade de trigo nesses dias. E se aparte disso, o mais rápido que você puder, entregue tudo isso aos cuidados do Senhor. E seja você essa pessoa frutífera na presença e no reino de Deus. E eu quero concluir dizendo: que fruto Deus espera de nós? Estamos falando aqui de frutos, somos semeadores de Deus, somos sementes de Deus. Que fruto Deus espera de nós? Em Mateus, no capítulo 7, no versículo 23, nós temos a resposta. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vamos pensar um pouquinho nisso daqui. Esse versículo acabamos de ler um pouco antes. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu nunca vos conheci. Que tristeza, né? Esse versículo fala de pessoas que estão no meio do reino de Deus, que estão no reino de Deus. Falam de pessoas que estão no meio do trigo, mas que praticavam e que praticam a iniquidade. A palavra iniquidade significa injustiça, assim como equidade significa justiça. Então, qual é a injustiça? Por que nós praticamos iniquidades? Porque estando no meio do trigo, estando dentro do reino de Deus, mas não fazendo parte do reino de Deus, sendo joio, nós praticamos iniquidade.
nós praticamos injustiça. O que é justo no reino de Deus? Justo no reino de Deus é frutificar. E injusto no reino de Deus é não frutificar. Sabe por quê? A injustiça é estar no meio do trigo, recebendo os mesmos cuidados, recebendo a irrigação, recebendo a água das mesmas chuvas, recebendo os mesmos nutrientes, recebendo os mesmos adubos, os mesmos cuidados, mas que no final não damos frutos. Sugamos, desfrutamos, aproveitamos, somos abençoados, somos beneficiados, mas não correspondemos, não damos frutos. E aí está isso a iniquidade praticada por aqueles que não correspondem com aquilo que recebem. Isso é triste e isso é muito duro para o Senhor. Então, que sejamos frutíferos, que respondamos e que correspondamos conforme tudo que o Senhor tem investido nas nossas vidas. Quantas palavras nós temos ouvido, quantos cuidados por parte do Senhor, por parte dos nossos líderes, por parte dos nossos pastores nós temos recebido. Quantos abraços, quantos ambientes de adoração formados que nós estamos aí no meio, levantamos as nossas mãos, mas que infelizmente no final nós não correspondemos com frutos. Isso é praticar a iniquidade e a pior das iniquidades. Às vezes pensamos que a iniquidade é trair, é negar, é drogar, é se drogar, né? É fazer isso, é se prostituir. Sim, isso é iniquidade. Mas a pior delas é não corresponder com aquilo que Deus tem investido. A Bíblia fala em Romanos, no capítulo 8, versículo 29, porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Que fruto Deus espera de nós? Aqui está a resposta. Também os predestinou, a mim e a você, para que sejamos conforme a imagem de seu Filho, a imagem de Jesus, a fim de que Jesus seja o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos, entre muitos frutos, oferecidos a Deus por mim e por você. Estes são os frutos esperados por Deus de nossas vidas. Nós temos que produzir frutos, sim, conforme a nossa imagem e semelhança, porque somos imagem e semelhança de Deus. E quando eu e você pregamos o Evangelho, nós transmitimos ao receptor, ao ouvinte, a natureza de Jesus que está em nós, a natureza dessa boa semente que está em nós, plantada pelo Pai em nós. Nós transmitimos essa natureza porque somos trigo, não somos joio. Nós correspondemos com aquilo que nós temos recebido, nós passamos isso para frente e logo o receptor, o ouvinte do Evangelho recebe o mesmo gene dessa semente, a mesma qualidade dessa semente. E é esse fruto que o Pai espera de nós quando nós fomos plantados no reino dele, chamados de filhos do reino dele. Que resposta nós daremos ao Senhor? Uma planta frutífera foi plantada para dar frutos. E quando alcança esse objetivo, Deus cuida dela
para que ela possa produzir muito mais. Deus cuida de você e muito mais, né? O motivo disso, muito mais que o amor dele, é que ele espera de você, espera de mim esse fruto. E é para isso que ele nos plantou. E você tem dentro de você, mais uma vez eu quero confirmar, você é a imagem do Criador. Você tem a natureza dele dentro de você. Eu gostaria de fazer uma oração no nome de Jesus. Pai, nós estamos unidos, apesar da distância física, nós estamos unidos no mesmo Espírito, Pai. E esta palavra, Senhor, alcançou cada uma dessas vidas, alcançou cada um desses corações. Meu Pai, essa palavra não traz confusão, essa palavra não traz dúvida. Esta palavra vem para que nós nos retifiquemos no Senhor, para que nós assumamos e reassumamos nossa identidade no Senhor, Papai. Em nome de Jesus, que nunca sejamos levados pelo engano, que nunca sejamos levados, Senhor, pelo joio, porque nós somos verdadeiros, nós somos autênticos, nós somos a sua imagem e nós somos a sua semelhança. No nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu amado, que Deus te abençoe. O papel de classificar não é teu, não é meu. Conforme a parábola diz, os anjos farão isso no momento em que temos que apresentar a Ele, a Deus, o nosso fruto. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia, queridos. Glória a Deus por essa palavra, por essa mensagem que foi nos trazida por esse profeta. E agora cabe a mim, a você, a cada um de nós, apresentar e rever cada um desses pontos, o que nós precisamos fazer com os frutos, com a semente que temos recebido ao Senhor, e como nós vamos estar apresentando esses frutos diante dele. Eu creio que o Espírito Santo vai estar ministrando no seu coração, assim como eu fui tremendamente impactado com essa verdade, e eu creio que está sendo uma bênção, e vai ser bênção muito mais ainda na sua vida. Eu espero que você possa compartilhar o link dessa palavra com nossos amigos, com seus amigos, com seus familiares, passando para eles para estar se inscrevendo também no nosso canal no YouTube, participando nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram. E eu creio que a palavra de Deus está sendo ministrada nos corações, e elas não podem ficar paradas somente comigo, com você. Então leve avante, e que Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada, e que a graça e a misericórdia do Senhor seja sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.